esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento à multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então, chegou uma pobre viúva, que deu 2 moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade eu vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que oferecem esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Senhor, no início dessa reflexão, Jesus, eu peço teu auxílio. Eu peço que aquilo que não for teu caia por terra e que o teu Espírito Santo venha sobre nós, venha sobre mim conduzindo a minha reflexão, venha falar através da minha boca, que o teu Espírito Santo venha sobre cada filho e filha que reza conosco, que nos acompanha, dando o dom do entendimento. O entendimento é um dom do Espírito Santo, Senhor. Nós queremos entender essa palavra. Nós queremos que essa palavra, Senhor, crie raízes no nosso coração. Capacita-me a ser instrumento desta realidade e capacita-nos a entender essa palavra, Senhor. Nós precisamos da tua palavra para sermos salvos, para vencermos os nossos problemas, para superarmos nossas más tendências. Vem, Espírito Santo, apazigua o nosso coração, faz-nos verdadeiros ouvintes dessa palavra. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, aqueles que trabalham, servem comigo nessa celebração, também você que nos acompanha por todo o sistema Canção Nova de comunicação, nós estamos na 8ª semana do Tempo Comum, voltamos, ao ciclo que já tinha sido iniciado antes do Tempo Forte, composto pela Quaresma, pela Páscoa, e nessa semana estamos com muita maestria refletindo sobre a carta de São Paulo a Timóteo. Timóteo era alguém muito especial. E refletindo sobre Timóteo, eu preciso dirigir uma palavra muito singular aos jovens que nos acompanham. Certa vez, São Paulo disse a Timóteo: ninguém te despreze por seres jovem. Timóteo era muito jovenzinho, mas ele foi escolhido para ser bispo de uma importante região. E ele deu um testemunho muito singular, muito bonito. E Paulo, em todas as suas 2 cartas a Timóteo, endereçadas ao jovem Timóteo, ele incentiva, ele motiva, ele exorta Timóteo. E hoje, no final da sua 2ª carta, São Paulo apresenta aquilo que é chamado pelos estudiosos de o seu testamento espiritual. São Paulo diz: olha, eu combati o bom combate, eu guardei a fé, agora já está reservada para mim a coroa da justiça, eu sei que eu não vou ficar mais muito tempo aqui, o Espírito Santo me disse que me esperam perseguições, cadeias. São Paulo já antevia espiritualmente o martírio que ele sofreria, e ele exorta uma vez mais no final da carta, da 2ª carta a Timóteo, a cumprir bem a sua missão. Olha só, me chama tanta atenção
O versículo 5, São Paulo diz a seguinte coisa a Timóteo: mostra-te vigilante em tudo, suporta o sofrimento, desempenha o teu serviço de pregador, cumpre com perfeição o teu ministério. Em outras traduções da Bíblia, nessa mesma parte, está escrito assim: consagra-te ao teu ministério, cumpre com perfeição o teu ministério. Ou seja, faça com excelência aquilo que Deus te confiou para fazer nesse mundo. Dê o seu melhor. O Monsenhor Jonas Abib nos ensina na Canção Nova que nós precisamos ser profissionais de Deus. Eu não posso fazer de qualquer jeito essa pregação, é uma missa mesmo, não. Eu preciso ser profissional no sentido de, como disse São Paulo aqui a Timóteo, consagrar-me ao meu ministério, fazer com perfeição, estudar, preparar. Os nossos cinegrafistas também que estão aqui fazendo um trabalho tão lindo, são convidados a buscarem a melhor imagem, a criatividade no transmitir esse mistério que está sendo celebrado. Você vê que em muitos momentos, quando o padre está conduzindo uma oração, eles filmam o crucifixo e o rosto de Jesus. O padre está falando de Maria, eles filmam ali aquela linda imagem da Pietá. Eles estão procurando também se consagrar ao ministério deles. Oxalá seja sempre assim. E todos nós somos convidados a, como São Paulo disse a Timóteo, a cumprir com perfeição a missão que Deus nos deu. Se Deus te fez uma mãe, seja a melhor mãe possível. Padre, eu não sei como educar o meu filho. Estuda, vai atrás. Tem tanto profissional, tem tanto vídeo bom na internet de profissionais, pedagogos ensinando. Ninguém nasce sabendo, né? Se vira. Como diz o ditado, né? Dá os seus pulos, como dizem no interior. Ai, padre, eu não sei. Eu também não sabia. Não sei ainda muitas coisas como padre, mas eu preciso dar o meu melhor. Eu preciso estudar. Eu preciso consagrar-me ao meu ministério. E você também. Se Deus te fez um advogado, seja o melhor advogado, o advogado mais justo, o advogado que entende bem do que advoga. Se Deus te fez um médico, seja o melhor médico possível, não melhor que os outros, mas melhor para os outros, melhor no exercício da sua funcionalidade. Consagra-te ao teu ministério. E São Paulo, um pouquinho antes, no versículo 2, diz para Timóteo: proclama a palavra, insiste, oportuna, inoportunamente, argumenta, repreende, aconselha, com toda paciência e doutrina. Ou seja, São Paulo está dizendo: evangeliza, meu filho, usa os meios que você tem para evangelizar. O Papa Paulo VI, no Evangelho Nunciandi, no número 44, 45 ali, ele disse naquela época, depois do Concílio Vaticano II, que a igreja seria culpada diante de Deus se ela não usasse os meios de comunicação para evangelizar. No nosso tempo, eu tenho certeza que se Timóteo tivesse aqui, se Paulo tivesse aqui, até se Jesus tivesse aqui, eu tenho certeza que eles usariam a internet, a televisão para evangelizar, para levar a palavra, para espalhar a boa nova. São Paulo está dizendo: Timóteo, insiste, oportuna e inoportunamente, argumenta, repreende, aconselha, fale da salvação, evangelize. Nós precisamos usar todos os meios. A internet hoje é um meio fantástico para evangelizar. Quanta bobeira, quanto preconceito, quanta fake news sendo espalhada pela internet, mas também quanta palavra boa, quanta gente evangelizando, e você e eu somos convidados a usar os meios para, como São Paulo disse a Timóteo, evangelizar, argumentar, oportuna e inoportunamente levar a salvação. Porque depois no versículo 3, São Paulo disse: Timóteo, vai chegar um tempo em que muitos virão propondo doutrinas que são fábulas, doutrinas agradáveis. E muitos cristãos, disse São Paulo lá naquela época a Timóteo, atraídos por novidade. A palavra que ele usou é a seguinte: no prurido de ouvir novidades. O que é prurido? Prurido quer dizer a coceira, né? A pessoa está com o ouvido coçando para ouvir novidade, fábula, para ouvir uma pregação mais agradável, uma pregação que seja mais o que eu quero ouvir, não o que Deus revela, mas o que me agrada. São Paulo disse: muitos vão vir pregando essas fábulas, então por isso você precisa anunciar, Timóteo, oportuna e inoportunamente. E infelizmente tem muita gente com o ouvido coçando mesmo, querendo ouvir fábula. Tanta gente: eu não gosto da pregação porque diz isso. Gente, o padre nada mais do que repete a Bíblia. Se você não gosta da palavra de Deus, eu não vou pregar o que você quer. Com todo respeito, o padre diz, claro, né? Eu não vou falar o que as pessoas querem ouvir, eu não posso, eu estou a serviço da palavra. A palavra não está ao meu serviço.
Mas São Paulo já dizia, olha, muitos vão buscar novidades, novidades mais agradáveis, novidades místicas, cheias de anjos, mas que não compromete, não muda a vida, não exige mudança de caráter, de vida, de comportamento. Por isso que a gente precisa pregar a verdade, a sã doutrina, sabe? Com caridade, mas com constância, oportuna e inoportunamente. Deus conta com você e comigo para sermos evangelizadores. Claro, tem gente que evangeliza no silêncio, tem gente que evangeliza trabalhando, muito bonito, mas ninguém está eximido de ter que testemunhar a fé com as palavras também, é importante. São Pedro disse, dê a todos que perguntarem a razão da sua fé. Fale, testemunhe com a vida, mas também com as palavras. Isso é importante. Enfim, encerrando essa primeira parte da reflexão, não poderia deixar de falar dessa belíssima, profundíssima carta de São Paulo a Timóteo. Nós temos o Evangelho, e o Evangelho de hoje ele é muito profundo, daria para pregar um retiro inteiro sobre esse Evangelho, que fala sobre o óbolo da viúva, geralmente é chamado assim, o holocausto da viúva. E é difícil até a gente entender como que Jesus estava vendo quem dava mais e quem dava menos. Eu estava ouvindo hoje a homilia do dia, né, refletida pelo padre Mário Sartori, lá do Paraná, faz um trabalho belíssimo também no YouTube, e ele explicava muito bem que naquela época, eu já tinha ouvido falar sobre isso, confesso que tinha esquecido, existia dentro do templo aquilo que é chamado de gasofiláceos. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. No templo antigo existiam 3 urnas de cofre na forma de chifre ou de uma tromba, né, aquelas urnas grandes, chamadas de gasofiláceos. E cada urna era para um tipo de doação. Por exemplo, os cinegrafistas poderiam mostrar para mim, por gentileza, uma urna aqui da oferta, que vai me ajudar a dar o exemplo. Existiam 13 urnas de oferta lá, em forma de chifre dentro do templo, o gasofilácio. E cada urna era para uma quantia. Por exemplo, existia o gasofilácio de 100, da doação de R$100, vou usar o exemplo de hoje, de 50, de 10, de 200, de 1.000. E, infelizmente, por causa da hipocrisia da época, dos doutores da lei, como Jesus mesmo está condenando aqui no Evangelho, existia um rapaz, uma pessoa, que ficava do lado daquelas urnas em forma de chifre, como num leilão, gritando ali, fulano doou agora 100, Beltrano doou agora 200. E os ricos gostavam de ir lá, com todo o respeito, claro, mas acontecia assim na época, gostavam de ir lá doar, e existia até uma competição. Um falava, ele doou 100, eu vou doar 200. Ele doou 200, eu vou doar 1.000, não é? Para mostrar que tinha mais. Só que lá no fundo do templo, explicava o padre Mário hoje, existia um cofrinho pequenininho, que ninguém nem via, ninguém anunciava, porque era o cofrinho dos pobres, né? E foi lá que Jesus, observando aquilo com seus discípulos, viu a viuvinha entrando, pobrezinha, e entregando as suas 2 moedinhas naquele cofrinho que ficava lá no fundo, ninguém nem via. Não era o gasofilácio pomposo, com aquele formato de chifre, aquele homem anunciando, né? Parecia um leilão, né? Gritando ali o leilão. E Jesus mostrou para aqueles discípulos, ele estava ali ensinando os seus discípulos, como Deus vê diferente do que os homens, os seres humanos vê, como Deus enxerga as coisas diferentes. Porque na mentalidade da época, os doutores da lei eram os grandes homens de Deus. Na mentalidade da época, os ricos eram os grandes abençoados por Deus. E aqui eu não estou criticando quem é rico, estou falando da mentalidade que se tinha na época. E tem muito rico bom, mas tem naquela época, e acontece hoje, pessoas que se deixam levar pelo amor à riqueza e se tornam escravos do que tem, né? Mas enfim, os doutores da lei e os ricos, e os doutores da lei eram vistos como os grandes abençoados por Deus. E a viúva, o doente, o pobre naquela época, era visto como alguém esquecido por Deus. Porque ele não tinha bens, porque ele não tinha saúde. Olha a mentalidade cruel, em contradição com o amor de Deus. Como é que se chega a uma compreensão dessa, né? Olha a malícia humana, o jogo de interesses. Mas Jesus ali mostrou que não eram aqueles que eram considerados os homens de Deus, que eram de fato as pessoas de Deus diante de Deus, mas que era aquela pobrezinha viúva. Deus enxerga de forma diferente. Deus vê a pureza da intenção. Deus vê a motivação profunda do coração. E veja bem, aqueles ricos, os doutores da lei, eles eram reconhecidos por todos.
eles eram vistos, eles eram elogiados. Mas ali, o novo Moisés, Jesus, o Filho de Deus, Deus encarnado em Cristo, reconheceu, elogiou, viu e valorizou quem ninguém via, alguém que ninguém reconhecia, ninguém elogiava, ninguém valorizava. Ela recebeu o elogio, o reconhecimento do céu e não da terra. Isso mostra para nós que Deus vê, reconhece e valoriza o nosso sofrimento que ninguém vê. Sabe a sua luta, filho, filha, para sustentar sua família, sua luta pelo seu casamento, sua luta para tirar o seu filho da droga, a sua luta para cuidar de um pai idoso, de uma mãe idosa, a sua luta para educar essas crianças sozinha, a sua luta para cuidar de um santuário como esse, né? As minhas irmãs que trabalham aqui num santuário tão grande, tão bonito, e que dão a vida cuidando dos detalhes aqui. Deus vê a sua luta, lavando a louça que o seu filho, o seu marido deixam sempre suja aí, né? Deus vê a sua luta contra essa enxaqueca que não passa, contra essa depressão, contra essa bipolaridade. Deus vê a sua luta para sustentar a sua casa, você que está vendendo quase o almoço para comprar a janta, como diz no ditado, né, no interior. O que ninguém vê, o que está no secreto, Jesus está revelando no Evangelho de hoje. Deus vê, Deus reconhece, Deus valoriza. E no dia que nós passarmos dessa vida para o Pai, para a eternidade, filho, filha, nós receberemos de Deus o louvor, o elogio do céu, pelas lágrimas derramadas na fidelidade a Deus que ninguém viu, pelos esforços feitos para superar os nossos pecados e más tendências que ninguém viu, você lutando para superar um pecado, uma má tendência, Deus vê. Você que tem tão pouco para ofertar, que é pobre, não só talvez materialmente, mas nas suas condições se sente impotente. Deus está vendo a tua intenção, Deus está reconhecendo o seu esforço, Deus está vendo a sua vontade de acertar. Jesus revelou ali para os seus discípulos que Deus enxerga diferente. E a gente tem que tomar cuidado. Jesus disse a palavra: tomai cuidado com a hipocrisia, com o orgulho, com a vaidade dos fariseus. Gente, é uma faca de dois gumes hoje em dia. Nós evangelizadores, nós temos que usar, por exemplo, a internet, os meios de comunicação, mas temos que usar com pureza de intenção. Eu digo para mim mesmo em primeiro lugar, tendo o desejo sincero de evangelizar, mas com pureza de intenção, com o desejo de levar as pessoas a Deus e não a nós mesmos, as nossas ideias, não buscando somente um reconhecimento humano. Que Deus nos dê a graça, me dê a graça, te dê, nos dê essa graça, sabe? Que nós saibamos que as ações mais valorizadas por Deus são aquelas que mais nos custam. Os ricos estavam dando o que estava sobrando, aquela viúva estava dando o que ela tinha para viver, disse Jesus. Sabe que o sacrifício que Deus mais valoriza é aquele que mais te custa. Padre, como está custando para mim, Padre, educar esse filho, cuidar desse idoso, lutar por essa família, lutar por esse casamento. Como está custando para mim, Padre, você missionário, ser fiel à minha vocação, continuar servindo a Deus, superar a mágoa, a revolta do meu coração. Talvez você revoltado com injustiças que você sofreu. Talvez você político, que está lutando para fazer o que é certo num ambiente talvez tão contaminado por jogo de interesses, muitas vezes falsidade, hipocrisia, vaidade. Deus está vendo a sua luta, filho, filha. Deus está vendo as suas lágrimas. Ele está hoje valorizando isso, reconhecendo isso, vendo você. Saiba disso, Deus vê você. Saiba disso, Deus enxerga você. Você que está sozinho, você idoso, idosa, sozinho nesse apartamento, nessa casa. Você profissional da saúde, sozinho, ganhando pouco, tendo que trabalhar muito. Você caminhoneiro, você que está solteiro, solteira e sofrendo porque queria ter realizado o seu estado de vida e não realizou. Deus vê a sua dor, Ele valoriza você. Ele está indo hoje até você para colher as suas lágrimas, para enxugar o seu pranto, para curar o seu coração, para te levantar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que nos vê. O Senhor nos enxerga. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque
deste santuário dedicado ao Pai das misericórdias, à tua misericórdia infinita, Pai. Daqui o Senhor hoje está curando muitos corações feridos. O Senhor está curando pessoas que estavam feridas nesse momento pela ingratidão. Você ferido pela ingratidão de alguém que te traiu, que não te valorizou. Você ferido pela sua impotência, pela sua pobreza mesmo, material, pela sua doença. Você que foi visto como incapaz, desclassificado, porque você está doente, você não pode mais dar o que você dava para as pessoas, para Deus, para a sua família. Você visto como excluído, você com coronavírus, você doente, você desprezado pela sociedade, você com o coração revoltado porque fizeram injustiça com você, você triste, desanimado, nessa depressão, ninguém te entende. Deus hoje está indo até você. O Pai misericordioso hoje está vendo você. O Pai misericordioso hoje está indo até você, abraçando você, filho, filha, curando as suas dores, enxugando as suas lágrimas. Pai, em nome de Jesus, derrama sobre nós agora o teu amor. Pai, em nome de Jesus, batiza-nos agora no teu amor. Enche cada espaço da nossa vida. Cada pedacinho da nossa história preenche agora com teu amor, Pai. Onde faltou o amor de um pai, de uma mãe, de um marido, de uma esposa, de um filho. Onde sobrou mágoa, ingratidão, acusação. Cura agora com teu amor, Pai, em nome de Jesus. Preencha-nos agora com teu amor. Quantas pessoas carregando um fardo pesado, de culpa, de revolta, de ressentimento. Liberta-nos agora, Pai, em nome de Jesus. Queremos carregar o fardo leve do teu amor e não mais das mágoas, revoltas. Consola, Pai, em nome de Jesus, os corações feridos, das mães que perderam os filhos, dos filhos que perderam os pais, dos amigos que choram a morte dos amigos. Quantas pessoas tristes, revoltadas, sozinhas, com problemas financeiros, se sentindo desprezadas, desclassificadas, não vistas. Cura-nos agora, Pai, em nome de Jesus, com o teu amor. Preencha-nos agora, Pai, com teu amor infinito, incondicional, profundo. Onde faltou amor na nossa história, preenche agora com teu amor, Pai. Onde faltou aceitação, validação, enche-nos agora. Cura-nos agora, Pai, em nome de Jesus, com o teu amor, as lembranças dolorosas da nossa mente. Cura agora, Pai, em nome de Jesus, as feridas nascidas das traições, das ingratidões. Cura-nos agora, Pai, em nome de Jesus, com o teu amor. Derrama sobre nós agora, Pai, o teu Espírito Santo, nos dando o entendimento profundo de tudo que ouvimos aqui. Vem, Espírito Santo, tu que és o amor que há entre o Pai e o Filho, batiza-nos agora, fecunda-nos agora, cura-nos. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos vê, o Senhor nos enxerga, o Senhor hoje está trazendo para nós o elogio do céu, o reconhecimento do céu. O Senhor vê as nossas lutas, as nossas lágrimas, os nossos esforços no secreto de cada dia. O Senhor reconhece a pureza das nossas intenções. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus.